Olá, gente. Professor Marcos Dominício, professor de arte, e a gente vai continuar nossos estudos para quitação de pendências, né? Ainda com material do primeiro ano. A gente vai trabalhar hoje arte na Idade Antiga e vai fazer assim um compilado. Então tem muita informação que é Egito, Grécia e Roma. Eu vou tentar colocar o máximo de informação possível em tão pouco tempo. Para a gente entender o Egito, é necessário que a gente entenda três coisas. Primeiro, a arte no Egito ela é ligada e submetida a regras religiosas. Segundo, existe uma divisão de classes sociais específicas, nobres, uma classe intermediária e uma classe de escravos escravizados, né? Essa divisão ela faz uma diferença enorme naquela relação que eu falei para vocês, perdão, na relação que eu falei para vocês chamada a arte recebe ordens da religião. E a terceira, os deuses eram metade homem, metade animal, e o faraó era considerado o único deus encarnado na forma de um ser humano. Professor, isso faz diferença? E muita. Bom, quando a gente começa a analisar a pintura egípcia, aí você vai descobrir por que se sabe tanto sobre o Egito Antigo. Por quê? Porque a arte, ou seja, a pintura, o desenho, a escultura, a arquitetura, elas eram voltadas para contar a história do Egito, mas em particular a história do faraó, dos deuses e do processo religioso. Ah, agora eu entendi. Professor, como é que a gente faz uma leitura de uma pintura dessa? Já explicar para vocês. Aqui é o processo de mumificação, onde existe a figura do morto, as orações dos sacerdotes e a cerimônia funerária. Mas eu explico já para vocês o seguinte. Existem figuras maiores, atentem a isso, existem figuras menores. Existem figuras que estão acima, outras estão abaixo. Isso tudo faz diferença. A arte no Egito Antigo, ela conta a história da civilização, ela conta a história do que é feito, ela descreve todas as cerimônias. Algumas não são feitas porque elas eram sigilosas, que é o processo da mumificação em si, certo? Aqui é Anubis preparando o corpo do faraó. Como é que eu sei que é Anubis? Porque ele é um deus e ele é metade homem, metade animal. Como é que eu sei que é o faraó? Porque esse sarcófago aqui, desenhado dessa maneira, só era privilégio do faraó, entre outros. Aqui há o mapa mais antigo encontrado no Egito Antigo, onde a temática continua sendo mortuária. Isso vai afetar diretamente, por exemplo, as construções. Bom, para que a gente entenda, vamos lá para a gente trabalhar mais isso. Regras da pintura egípcia que tem que ser levado em consideração. Primeira delas, lei da frontalidade, que eu passei ainda há pouco. O que é a lei da frontalidade? A cabeça é desenhada de lado, os pés são desenhados de lado, o tronco é desenhado de frente e os olhos são desenhados de frente. Figuras maiores são as mais importantes, geralmente Deus e o faraó, que é um deus. Figuras menores são figuras menos importantes socialmente. Os homens são desenhados maiores que as mulheres e a pele dos homens é pintada mais escura do que a das mulheres. Então essas regras, elas todas esquematizadas, elas são trabalhadas justamente para que você entenda que a arte é um mecanismo da religião. Horus, Anubis e o faraó. Os três são deuses e o faraó é um único deus encarnado. A mesma coisa acontece, por exemplo, nas figuras funerárias de esculturas. Isso aqui são chamados os quiabites, certo? E essas duas estátuas, elas eram miniaturas do próprio faraó, que segundo eles, enquanto o faraó estivesse num processo de purificação, eles iam trabalhar para o faraó na vida além. Isso é a forma como eles veem o processo. A pintura, a escultura e todos os processos, eles seguem regras. No caso da escultura, assim como a pintura, os corpos são vistos de frente ou eles são grudados na superfície. Se o material fosse mais duro, como as que estão aqui, pedras, eram para pessoas mais ricas. Se fosse mais maleável, madeira e barro, mais fácil, mais frágil também, eram pessoas mais pobres. As mulheres eram representadas menores, as deusas maiores do que um homem se ele fosse inferior. Se fosse faraó, ele estava ou até maior ou na mesma altura, certo? A arquitetura egípcia, bom, o que é uma pirâmide, o que são as outras construções? Elas são, na verdade, gigantescos túmulos. Professor, não dá para fazer um menor, não? Bom, a pirâmide, ela é um túmulo gigante, cheio de armadilhas, que eu não vou esticar o assunto agora, porque ainda tem muita coisa para ver, que é utilizada simplesmente para guardar o corpo do faraó. Um só. As mais conhecidas são a de Quéops, a de Quefren e a de Miquerinos, né? A de Quéops tem 149 metros de altura, né? E elas todas foram feitas há mais ou menos 4.500 anos atrás.
Eles são as únicas construções? Não. Você tem ainda, já fala sobre Grécia, ainda as mastabas e os hipogeus. O que seriam isso? Templos subterrâneos, os hipogeus, e as mastabas eram praticamente do tamanho de salas, ou até maiores, que deram origem às pirâmides com as paredes levemente inclinadas. Mas uma coisa era certa, essas construções, elas não eram feitas para as pessoas pobres, eram feitas para as pessoas ricas. Lembra que eu falei para vocês sobre as divisões de classes sociais? Então, quem não tinha direito a nada, os escravizados. Quem tinha acesso à economia e produção, a classe intermediária. Quem tinha acesso, direito a tudo, inclusive a reencarnação, porque a arte conta isso, os nobres. Aí a gente sai do Egito e passa para Grécia. Bom, a Grécia é o berço de basicamente quase tudo que a gente conhece no Ocidente, inclusive o que a gente consome hoje. Eu estou falando de organização da estrutura da matemática, da física básica, das ciências exatas, da filosofia, do teatro, da música com notas musicais que vão gerar as nossas estruturas. Quer dizer, a Grécia é um poço de produção científica, cultural e artística. E na Grécia, diferente do Egito, você tem um valor literalmente diferente, literalmente potencializador da figura do homem. A figura mais importante é o homem, mesmo que os deuses deles venham com um combo, eles já vêm assim, com os defeitos e as qualidades. Como assim, professor? Zeus, por exemplo, que é o deus de todos os deuses, ele castigava, e ele não tinha dia a dia que ele não estava bem. E aí, nesse caso, o conceito da religião, ela é como se fosse a arte, perdão, é como se fosse uma dádiva dos deuses aos mortais. Resultado disso, a arte grega, ela retrata essas ações humanas voltadas para o homem, doada pelos maravilhosos deuses, onde a perfeição é regra de tudo. Então, essa harmonia e perfeição, ela é a característica mais importante da arte grega, fazer coisas monumentais, fabulosas, perfeitas e harmonicamente bonitas. Já explicar esse conceito para vocês. Ritmo, equilíbrio, harmonia, racionalismo, amor pela beleza, interesse pelo homem e pela democracia. Só deixar claro que essa democracia só servia para os homens, né? Para as mulheres não era válida. Bom, aqui está a Acrópole de Atenas. A Acrópole significa alto, poli, cidade. Então, a Acrópole de Atenas, que é no alto do Monte Olimpo, olha a metáfora, o nome do local é Monte Olimpo mesmo, seria uma metáfora a Olimpo, o céu, e sempre se construiu essa situação. A estrutura grega é pautada em vários deuses, mas 3 deles se destacam: Zeus, Poseidon, sou péssimo em mitologia grega, e Hades. Vocês chamam Hades de a figura demoníaca. Na verdade, é um conceito completamente diferente. Zeus está no céu, né, Poseidon é do mar, e Hades é o mundo inferior, só que é inferior ao céu, então é a terra, ou em cima ou embaixo. São 3 níveis diferentes. Como a gente quis fazer um sincretismo, Hades automaticamente virou o nosso demônio cristão. De qualquer forma, cada construção de um templo, por exemplo, é homenagem a um deus, seja Hades, seja Atenas, seja Poseidon ou seja Zeus. E aí você tem a arquitetura grega pautada na construção de templos. Existia no Egito? Existia, mas com uma outra concepção. O templo grego, ele é padronizado, ele segue regras matemáticas. Eu sempre costumo dizer que um templo grego, ele é matematicamente calculado torto para visualmente parecer reto. Parece estranho o que eu estou falando, mas os gregos calculavam matemática em tudo. Tanto é que existe uma métrica da altura da pessoa até o chão, a altura do umbigo até o chão, onde eles pegam esses 2 segmentos e colocam um sobre o outro, dividindo e fazendo uma proporção. X sobre Y. Professor, não entendi nada. Transforma esse X e Y em base e lateral de um retângulo. Vire e você tem um templo. Eita doideira! Pois é, eles viam matemática e tudo, e ela existe realmente. Tanto é que essas relações existem até hoje. A mãe de vocês pega a calça e mede no pescoço. Então, os gregos já sabiam que existiam relações matemáticas no corpo muito tempo antes da gente, né? As colunas gregas são as mais importantes. Você já deve ter escutado falar sobre isso. Eu vou só adiantar. As colunas de ordem dórica, as colunas de ordem jônica e as colunas de ordem coríntia. Professor, o que são essas colunas? Elas, na verdade, são indicações de cada cidade-estado mais importante na Grécia Antiga, mas também de um padrão. Os templos de ordem dórica eram os mais masculinos, segundo o conceito grego. Os templos de ordem jônica eram os mais femininos. Os templos de ordem coríntia já vão ser mais sofisticados. Então, cada um deles tem
padrões, regras e estruturas. Tudo era feito de mármore num sistema de encaixe perfeito e equilibrado. Né? Tanto que existe uma expressão chamada harmonização facial hoje, que ela advém do conceito dos gregos. Estou rindo aqui por causa do pessoal do estúdio. Né? E essa harmonização facial, ela é literalmente um padrão grego, parem de rir, né? É um padrão grego que vem justamente sobre existir relações matemáticas. Pode parecer estranho, mas a médica, quando vai fazer isso, ela calcula matematicamente para dizer isto aqui ficou legal, isso aqui não ficou legal. Dos gregos, olha que maluquice, certo? A arquitetura grega, ela é de templos em homenagem a divindades. E bem aqui, nesta frente, ou neste frontão, havia a estátua do deus a quem o templo era oferecido, certo? As habitações eram simples e os templos eram mais sofisticados. As ordens coríntias, por exemplo, elas são mais elegantes. Aqui está um templo já destruído, porque sofreu muita confusão, muito problema na época. E essa arquitetura grega, além de ser em homenagem aos deuses, ela também é uma forma de dizer assim, somos grandes, somos imponentes. Porque um templo desse não era pequenininho, não. E outra, sem as colunas, ele literalmente ia por água abaixo. Professor, mas os gregos só faziam templos? Não, eles eram muito habilidosos em construir teatros ou anfiteatros. Normalmente eram construídos em colunas. O teatro como manifestação artística, o nome em si, surge na Grécia, na forma da tragédia primeiro, depois a comédia. Sabem aquelas duas figurinhas de máscaras? Pois é, eles definiram, eles não criaram o teatro, eles deram forma. Mas eles não deram forma só à forma artística, à manifestação artística. Eles criam também o próprio teatro. Caramba, pois é, uma ladeira, uma colina, aproveita a inclinação, constrói os templos. Todas as pessoas sentavam, assistiam gratuitamente e havia um festival de teatro, mas isso é uma outra história. O local de apresentação era o chamado de orquestra, né? A estrutura atrás era o palco para sustentar cenários, entre outras coisas, e a plateia sentava nas arquibancadas. As mulheres eram proibidas de assistir a comédia, mas isso é um assunto para outra história, você pode buscar aí no nosso canal no YouTube, eu já falar para vocês, certo? E aí mostra como os gregos eram importantes e habilidosos nessa situação. Por quê? Porque 10, 12 pessoas a céu aberto falavam aqui e eram perfeitamente escutados porque a estrutura de acústica dos gregos, física básica, era excelente. Eu estou falando há mais ou menos 3.000 anos atrás. A pintura grega, ela é feita em vasos, porque os vasos eram extremamente importantes para os gregos naquela época. Era como se você estivesse dando uma geladeira de presente. Aí se pintava nos vasos para poder criar essa situação. Tantos vasos, tantas variações mostram o quanto esse objeto era importante. Mas, professor, para que alguém queria um vaso? Para guardar água, para guardar vinho, para guardar cereais, para guardar grãos, entre outras, óleo, entre outras coisas. Ou seja, ele era um guarda-roupa, ele era uma geladeira, ele era um armário. E aí, como cada vaso desses, por exemplo, as ânforas, os quílix, as cráteras, as hídrias, os procos, os lestos, todos esses vasos, variações, né, e outras, não eram pequenininhos, não. Estou falando de vasos que alcançavam até 2 metros de altura. Por quê? Porque tinham funções específicas, 2, 3 pessoas para carregar isso, e aí as pinturas eram feitas nesses vasos. Ela não era só decorativa, ela criava um ambiente de valorização. Aí volta novamente, mais uma vez, de novo, outra vez, naquilo que eu falei para vocês, matemática associada com arte. Seguiam proporções exatas nos desenhos, eram como se fossem reduções do tamanho das pessoas, existiam regras de 2 cores apenas, chamado de bicromatismo, e havia um padrão que era considerado esteticamente agradável na Grécia Antiga. Exemplo, os formatos geométricos, que você já deve ter visto, né, o período geométrico. Período arcaico, com figuras pretas no fundo, na cor do vaso. Período clássico, o fundo preto com as figuras na cor do vaso, o inverso do primeiro, e uma quantidade grande de elementos decorativos. E aí a gente chega na escultura. Bom, a escultura, que algum de vocês já deve ter visto, algumas estátuas com braços quebrados. Por quê? Porque inicialmente essas estátuas começaram a passar por processo de física básica para poder achar o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Lembra daqueles vetores estática? É mais ou menos isso. E aí é uma evolução de materiais até movimento. Barro, mármore, bronze e a perfeição, entre outras situações. E a gente vai entrar no nosso terceiro tópico, que é a arte romana, que alguns de vocês consideram uma cópia dos gregos. Não é bem assim. Os romanos, eles
aprendem com os gregos e melhoram o que os gregos fazem. Enquanto os gregos têm templos que são expressivos, os romanos têm uma série de estruturas, principalmente na arquitetura, que sai ganhando na frente muito. Por exemplo, eles passam a usar o cimento, né, inclusive o concreto, eles passam a usar arcos, que seriam parecidos com os nossos aqui em São Luís, e passam a usar abóbadas. Professor, eu já ouvi isso em algum lugar. Uma abóbada é uma cobertura na forma de meia bola, eu vou já mostrar para vocês. Mas, além de qualquer coisa, a pintura deles é mais evoluída, não diria mais evoluída, ela segue o padrão do grego, aprende com o grego e melhora com o realismo e com variações específicas ao longo do Império Romano todo. Não esqueçam, quando você fala do Império Romano, você está falando do período que Jesus Cristo também passa pela Terra. Talvez muitas das parábolas, muitas das inscrições estejam também incluídas no texto da Bíblia, né? Exemplo das pinturas gregas, afresco. Eu vou repetir 3 vezes essa palavra para melhor compreensão. Afresco, afresco, afresco. O que seria isso? Uma pintura feita em uma superfície úmida, uma pintura feita em uma superfície fresca. Eu pinto sobre o gesso absorve a tinta e durante esse processo de absorção dá a impressão de que o gesso é colorido. Foram os romanos que criaram? Não, eles aprenderam com os egípcios e aí eles vão melhorando e criando essas figuras decorativas dentro das casas romanas. Se tinha uma coisa que os romanos sabiam fazer, era morar bem e ostentar. Não tem outra palavra para definir a arte romana do que ostentação. Como assim, professor? Os romanos eram ótimos na guerra, os romanos eram excelentes conquistadores. O Império Romano, praticamente a Europa inteira, um pedaço da Ásia, ali na região do Oriente Médio, e mais o norte da África, onde eles vão invadindo. Resultado disso, eles vão pegando características de vários povos. E eles vão contando as suas histórias, as suas conquistas, tanto na pintura, quanto na escultura, quanto na arquitetura. E aí a pintura passa por estilos bem específicos. Né, a questão do ilusionismo, criar a ideia de placas de mármore. 2, criar desenhos arquitetônicos como se fossem murais, quase um grafite. 3, mais ornamental, delicada, decorativa. E a 4, né, muita coisa junto, e elemento, 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 e assim por diante. Na escultura, aí, meu amigo, a coisa vai ganhando mais formas, né? Outro dia eu comentei com meus alunos, vocês sabem o que é um busto? Aquela escultura que é da praça, que é do tronco para cima, às vezes é do... Pois é, quem criou esse conceito do busto foram os romanos, mas eles queriam também colunas para colocar estátuas lá em cima. Por que tão altas? Porque o imperador era mais importante, então ele tinha que estar no ponto mais alto. Então, o objetivo era reforçar o poder do imperador, a beleza do imperador, a altivez do imperador, o imperador, eu falei imperador, ou seja, o imperador era a figura mais importante nas esculturas. Professor, por que alguém faz um negócio desse? Isso aqui era chamado de arco, né? Justamente aquele arco que eu falei para vocês. Eu ganhei, eu conquistei esse local, então eu tenho que deixar alguma coisa para lembrar que foi feito ali, né? O que eu fiz? Um arco de o quê? Uns 30 metros de altura? Não, bota uma coisa mais discreta, bota só 20. Esse exagero todo é para mostrar o quanto os romanos eram exagerados. Termas, casas de banho, os gregos não gostavam muito de tomar banho, mas os romanos tomavam banho constantemente e banho quente, né? Haviam casas de banho para tomar banho quente, se pagava um valor baixo, então o povo ia lá para tomar banho, né, com água quente. Olha o nível de qualidade de vida que os romanos tinham. Aquedutos, construções que levavam água a essas pontes, de um lado para o outro. Aqui água nesse sentido, lá em cima no outro. Tem até no Rio de Janeiro um local chamado Arcos da Lapa, que na verdade seria o mesmo conceito que existe na Europa, que é do Império Romano Antigo. Os templos, né? Esse aqui, em particular, eu frisei por quê? Porque é o mais conhecido da Europa no que trata da arte romana, que é o Párteno. O Panteão, perdão. O Panteão, ele parece um templo grego, por causa da estrutura, que eu mostrei ainda há pouco para vocês, mas ele tem um quê a mais. O próprio Panteão, o corpo é em formato circular, coisa que os gregos não sabiam fazer. E a cobertura era em formato de bola, ou melhor, meia bola. A palavra que eu disse para vocês é abóbada, certo? O Coliseu, alguns de vocês já devem ter sido animação, filme. Professor, para que você vê isso? Para ver os outros se matando, menino. Botava gladiadores de um lado, gladiadores do outro, se matem. Botava gente desarmada de um lado, animais do outro, deixa os bichinhos morrer tudinho, estraçalhado. Botava gladiadores armados até os dentes com cristãos assim convertidos e morte. O pessoal pagava para ver isso. O anfiteatro é um local, ou o teatro a céu aberto,
né? E o Coliseu é o mais conhecido. Era barbárie, local de barbárie. E aí eu vou deixar vocês com a imagem do anfiteatro romano, mas não esqueçam, segue a gente lá no canal no YouTube, Plataforma Gonçalves Dias, e segue a gente no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, porque vocês têm muita coisa para os estudos de quitação de pendências. Professor Marco Dominici, um abraço. Fui.